Bem-vindos, amigos aeronautas. Meu nome é Alexandre Freisleben, comandante da Gol. Sou candidato à presidência do Sindicato Nacional dos Aeronautas pela chapa Novo Rumo. Estamos aqui nessa reunião para apresentar a todos as nossas propostas e os nossos diretores. Estamos aqui na minha frente, estamos o comandante Alexandre Rizzo. Oi, tudo bom? Bom dia a todos. Meu nome é Alexandre Rizzo. Estou muito honrado com o convite de fazer parte da chapa do comandante Freisleben. Chapa essa que pretende dar uma renovada e um novo rumo ao sindicato. Estamos aqui com o Rui, chefe de equipe, Base Brasília. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rui, sou chefe de cabine da Gol, Base Brasília, sou advogado, comissário há 27 anos e advogado há 15 anos. E também me sinto muito honrado pelo convite feito pelo comandante Freisleben. Tive a honra de atuar com ele numa comissão de direito aeronáutico da OAB há algum tempo atrás e já acompanho o trabalho dele aí junto ao sindicato há um bom tempo, motivo pelo qual aceitei o convite. Então, muito honrado de estar aqui hoje. Estamos com o comissário-chefe de Paulo Escudeiro. É isso aí. Obrigado pelo convite também no Novo Rumo. Sou comissário de bordo já há mais de 30 anos. Fui ex-Varig, ex-TAM, agora Latam. Sou bacharel em Direito. Também sou formado em Administração de Pequenas Empresas. Vamos aí, somar a chapa aí, né? Tentar fazer alguma mudança nesse cenário nacional na aviação civil. Bem, pessoal, para quem não me conhece, eu tenho 40 anos na aviação. Tá? Minha família é toda ligada à aviação, começando com meu tio, Luiz Freisleben, que foi da Panair. Meu pai, Nelson Freisleben, foi da Varig. O meu irmão, Vânia Freisleben, que foi também da Varig, hoje está na Fly Dubai. A minha esposa, Marla Zimmer, que foi da Varig e hoje está na Gol. A minha irmã, Liana Freisleben, também que foi da Varig, hoje também está na Gol. Tem uma prima que está na Azul, Ana Guerrieri. A minha cunhada também, Rogéria Gonçalves, foi da Rio Sul, comissária. E tem um primo que foi da TAM, o Garcia. Então, assim, a gente está aqui falando para mostrar que a gente tem todos os parentes, familiares dentro da aviação, vivendo todos os problemas e conhecemos as nossas aflições, né? E as aflições de todas as empresas. Fora isso, eu tenho muito amigo, eu também sou advogado, formado já há 40 anos, tenho pós-graduado em aviação civil e tenho clientes da aviação geral. Então, assim, escuto muita reclamação, os problemas que têm que ser alcançados e têm que ser combatidos. Então, vamos apresentar, né, nossas propostas da chapa Novo Rumo ao Sindicato Nacional dos Aeronautas. Então, amigos aeronautas, a chapa Novo Rumo apresenta suas propostas com o compromisso de promover melhorias significativas nas condições de trabalho e bem-estar aos aeronautas. Nosso objetivo é atuar com transparência, eficiência e alinhamento às necessidades da categoria. Vamos para os nossos primeiros pontos. Primeiro, nosso ponto que a gente já está abordando e informando nos nossos grupos é a reforma estatutária e de governança. Nós, em 2000 uns 5 anos atrás, foi promovida uma reforma estatutária e a reforma estatutária, ao invés de consertar os problemas, né, que havia, agravaram porque houve concentração de poder na mão do presidente, viramos um regime extremamente presidencialista. A gente tinha passado de um sistema parlamentarista, né, que existia dentro do sindicato, para um sistema parlamentarista, para um presidencialismo. Só que esse presidencialismo se concentrou na mão do presidente todo o poder. Então, o que a gente sugere? Uma reforma para que sejam revistas as atribuições e as decisões do presidente. Em forma que, geralmente, as pessoas, quando assumem um poder, elas não gostam de perder o poder. Mas não vai acontecer isso com a gente, que uma das premissas é promover essa distribuição de atribuições e até uma revisão também das diretorias. Há muitas diretorias que estão defasadas, nomes que não correspondem mais à nossa realidade. A renovação é uma dos valores aí, a gente já está aplicando desde o início, né? Mexendo, eu acho que o grande problema hoje do sindicato, quem está de fora e não entende, né, o processo interno, acho que o problema é de fora para dentro. A gente tem que resolver primeiro a questão da regulamentação, mas muita coisa tem que ser resolvida primeiro de dentro para fora. A gente vê que alguns processos internos
necessitam ser melhorados, reavaliados, para que a gente consiga que essas mudanças alcancem a categoria fora do voo? Então, Rui, quando eu entrei pela primeira vez no sindicato, através da eleição autônoma, eu fui o terceiro mais votado. Entendeu? E, apesar de ser o terceiro mais votado, eu não tive, não foi me dado nenhuma diretoria, porque no sistema parlamentar que votava não foi me dado. Foi informado até que eu não teria nenhuma direção. E isso ocorreu, apesar de eu não me abater e continuar propondo modificações. Em quase todas delas não fui atendido. Uma delas foi na aposentadoria especial, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, em seguida, nessa mudança estatutária, quando eu apresentei uma das propostas, a primeira proposta era uma mudança que eu mesmo fiz na época, apresentei e, infelizmente, não foi aprovada. Talvez eu não tinha um sistema de comunicação eficiente, não foi me permitido, né, passar as ideias e o pessoal preferiu votar na terceira proposta. Mas uma das coisas que eu tinha visto lá dentro, nesse tempo que eu estou lá, e depois eu fui eleito representante sindical 2 vezes, é que os representantes sindicais ficam à mercê da diretoria. Se quiser que os representantes trabalhem, eles dão função, senão eles não fazem nada. Então, uma das sugestões até da chapa é que os diretores, representantes sindicais façam parte da diretoria, passam a atuar na diretoria. Por exemplo, a diretoria atual já perdeu 4 ou 5 integrantes. E os outros diretores ficam acumulando as diretorias, enquanto, na verdade, teriam representantes sindicais que têm estabilidade, eles poderiam fazer parte. Então, assim, é uma das modificações que estamos sugerindo, né, a chapa Novo Rumo, é que os representantes sindicais passem a fazer parte da diretoria, até em substituição àqueles. Então, a outra sugestão que a gente está fazendo é trazer as associações nas discussões da ACT e CCT. Uma das maiores críticas ao sindicato é estar afastado das associações. Nós já procuramos, né, Risa, a ATL e a Azagol, e conversamos sobre a questão deles participarem junto com os representantes sindicais na formação das ACT e CCTs. Nós temos que dividir essa responsabilidade entre todos. Até porque as associações conhecem profundo e detalhadamente o problema de cada empresa. Com certeza, com certeza. E em empresas que não têm associações, o sindicato vai ter que atuar junto e os representantes sindicais também, junto com as associações. E talvez seja um bom momento para as empresas que ainda não têm associação comecem a se mobilizar para criar uma associação. A aviação regional tem uma associação que eu também já conversei e a ideia é trazê-los para dentro do sindicato para discutir as propostas. Vamos dividir as responsabilidades, né? Entender os problemas de cada setor. Eu sei que cada associação tem sua diferença, né? De Gol, a Azul, a Latam, né? Mas seria muito importante as associações se unir e começar uma coisa em comum, né? Eu sei que cada um tem a sua diferença, né? Mas tem pontos em comum também que com certeza facilita na hora de levar num CCT, por exemplo. Exato, porque às vezes o que tem diferença aí é a Gol, tem algumas coisas na ACT que é diferente da Latam. Né? E aí seria muito legal você unificar pontos bons, positivos, né? Trazer as experiências positivas para as outras, se for para unir, porque ficaria mais fácil até para o sindicato pleitear alguma, né, negociação, né? A nossa outra proposta é criar um conselho consultivo com os dirigentes antigos do sindicato para trazer um pouco a experiência do passado, né, e nos ajudar nessa construção para o futuro. A criação de ouvidoria, essa é uma proposta que a Chapa Novo Rumo está trazendo, de a gente eleger alguém de fora para ocupar a ouvidoria, para ouvir reclamações, ouvir até do próprio sindicato como uma melhora contínua. Nós também estamos tendo que criar, o Chapa Novo Rumo pretende criar, assim, colocar dentro do estatuto as subsedes, para que evite essa situação de sair. Vamos botar para acabar a subsede e tal, vamos votar. Não, tem que estar no estatuto as subsedes. E a gente acha importante as subsedes. Então, até pediria para o Alexandre Rizzo falar um pouco, porque uma das subsedes, duas subsedes que tiraram foi de Viracopos, que acabou atingindo o pessoal da Azul, e a outra de Brasília também, que acabou influenciando na parte do Congresso Nacional.
O sindicato tem que estar presente no trato junto ao Congresso diariamente. Por quê? Porque é ali que vai nascer a lei que nos atinge. Não adianta a gente ser convidado a ir participar de uma comissão no dia que fosse debater o assunto. Tem que estar presente junto aos deputados o tempo todo, fazendo gestões para que a lei já venha para a comissão melhor feita do que ela é hoje. Ela já vem praticamente pronta pelo lado patronal e nós somos apenas ouvidos em um dia, numa tarde, pelos deputados, porque a lei assim obriga que todas as partes sejam ouvidas, e não participamos proativamente na confecção da lei desde o seu nascedouro. Riso, o que tu acha de ter uma subsede em Brasília, um local onde serve de apoio aos movimentos de lobby, de pressão dentro do Congresso? Que temos que ter, em primeiro lugar, na minha opinião, a gente tem que ter, porque a base da TAM é gigante em Brasília, a da Gol é muito grande, a Azul ensaiou uma base agora onde eu estou presente. Temos muitos tripulantes e com muitas demandas. O sindicato está muito longe das bases. Viracopos é a mesma coisa. A maior base da Azul, é público e notório, que é Viracopos, as pessoas já estão se afastando do sindicato por não ter uma base ali, que seja um representante, um diretor dentro da base Viracopos, para que as pessoas olhem e conversem e se reaproximem do sindicato. Se sintam acolhidas, né? Exatamente. Sindicato não é só um número de WhatsApp no telefone. Sindicato é feito por seres humanos. É verdade. Outra possibilidade que nós estamos colocando é a possibilidade de demissão. Assim, no caso de demissão, a gente reorganizar em caso do diretor não aparecer lá no sindicato. Então, a gente está também propondo que caso algum diretor não compareça, tenha outras... Acontece com a CIPA, né? Acontece na CIPA e não tenha outras atividades e não compareça lá no tempo, que possa ser substituído ou até remanejado essa outra proposta também. Então, a eleição não garantiria a pessoa aquela diretoria. Garantiria ficar sendo parte da diretoria, podendo ser remanejado ou até ser desligado se chegar lá e não... Absenteísmo. Absenteísmo, né? Não comparecer. Abandono de emprego. Outra situação que a gente está querendo, e isso eu vou pedir para o Escudeiro, né? Escudeiro, a importância de ingressar, de considerar aeronautas, os pilotos de aerodesportivos e remotos, dos drones, que hoje não tem nenhuma legislação contra... E era uma maneira de a gente trazê-los para o sindicato, mesmo que não tenha sem contribuição, uma contribuição simbólica, mas que, ao mesmo tempo, a gente passe a ajudar até o controle numa situação, né? Claro. E cadastrar os aeronautas, né? Claro, não deixa de ser um aeronauta, né? O sindicato tem que pensar nisso. Nós estamos aqui para atuar com os aeronautas, né? Então, nada mais justo que ingressar com eles na função também do sindicato, né? Até acho muito importante. A gente vai ter... Esse processo de regulamentação vai ter que acontecer em algum momento. E aí eu acho que a jurídico, tem que ter uma aeronauta e a experiência também dos pilotos da área técnica vão fortalecer bastante isso, junto, claro, com outras associações, até a Comissão de Direito Aeronáutico da OAB, se for o caso. Porque ser aeronauta não quer dizer que tem que estar na cabine, né? Você pode ser à distância. Hoje estamos vendo a guerra da Ucrânia, né? A quantidade de drone para todos os lados atacando. Então, quantidade de pessoas pilotando os drones, são pilotos. Eu gostaria de acrescentar que, além do Congresso Nacional, gestões junto à ANAC serão extremamente importantes na nossa gestão em função da base Brasília. A gente vai estar dentro do Congresso e procurando um canal de comunicação da ANAC para que a regulação não venha unidirecional de cima para baixo. A gente tem que participar na regulação que nos atinge. A pressão na ANAC, eu acho que ela vai ser necessária em vários pontos. A gente vai abordar alguns aqui, porque a gente percebe que muita coisa é colocada e a gente não vê a ANAC dando continuidade. Parece que ninguém está apertando ele, e são coisas que prejudicam os tripulantes, prejudicam os passageiros, inclusive, dependendo da situação e do caso que a gente vai, de repente, vai abordar alguma coisa aqui. Seria também uma das funções do novo, né, no diretor de Relações Institucionais, nosso candidato Rio,
para junto à ANAC, que é em Brasília, né, atuar, se fazer presente e mostrar nossos pleitos. Secretaria de Transporte Aéreo também. Secretaria de Transporte Aéreo também importantíssimo. Bem, gente, a outra proposta que estamos sugerindo serão os benefícios de estruturação financeira, a criação do Fundo Garantidor da Aviação Nacional, FGAN, que a gente vai falar um pouquinho mais tarde sobre ele mais, a revisão de contratos, serviços e locações, buscando redução de custos e melhoria na eficiência. Eu gostaria que o Rui falasse um pouco mais sobre esse item. Já vista que, né, chegou até nós que houve uma falha na gestão financeira do sindicato, é extremamente importante que a gente faça essa revisão e ver o que a gente está pagando demais, né, e analisar minuciosamente cada um deles, se for o caso, refazê-los ou até trocar de prestador de serviço, né, porque não basta só a gente cuidar da regulamentação, da escala, porque o sindicato também precisa ter uma gestão de qualidade para que a gente possa, aquele trabalho de dentro para fora, levar resultados para os aeronautas lá que estão aí voando. Não sei se vocês sabem, mas o sindicato tem muitos imóveis que uns são locados, outros estão vazios. E, ao mesmo tempo, nós locamos 2 andares em São Paulo. Não estou dizendo que está errado, não estou dizendo que isso... Mas uma revisão para saber se é necessário mesmo alugar esses 2 andares, se não tem outras salas disponíveis. Afinal, né, o último balanço... imóveis próprios? O último balanço que saiu teve um prejuízo de 3,2 milhões no sindicato. Também não é uma acusação à atual gestão, não é nada, apenas uma revisão para ver onde podemos empregar melhorias. Exatamente. Né? Bem, nós temos, se vocês sabem, nós temos um plano de previdência dentro do sindicato, se não me engano é ligado à ICATU. A gente vai tentar buscar também melhorias nesse plano para atender as empresas, os aeronautas de empresas que não fornecem plano de previdência. E esse plano poderia atingir, por exemplo, a aviação executiva, que é muito desprotegida? Existe na convenção coletiva das empresas na aviação geral, da executivo táxi aéreo, já existe um item indicando que as empresas são obrigadas a abrir um plano de previdência para os aeronautas da aviação geral. E muitos não adotam, não fazem, entendeu? Então seria interessante a gente já apresentar um plano, né? Se for possível, vamos tentar melhorar o atual ou buscar uma outra opção onde as empresas adotem. Acho que não adotam. E, logicamente, será tudo uma conversa, nada de imposto, mas vai mostrar a situação real dos aeronautas. Perfeito. Quanto ao reverter o déficit financeiro, nós já abordamos esse assunto. O déficit financeiro, eu acredito fielmente que uma vez aplicada algumas das nossas propostas, a gente já consegue recuperar um pouco a confiança dos aeronautas, que hoje eu percebo, conversando com os colegas em voo, que se perdeu muito, muitos saíram do sindicato por conta dessa falta de credibilidade. E com esse revestimento, a gente acredita que vai aumentar o número de associados no sindicato. E automaticamente melhora a receita, a gente consegue fazer uma gestão clareza melhor. Também, né? A gente fica meio fora, né? A gente não tem nossa meta é se aumentar mais 5 mil aeronautas sindicalizados, nosso orçamento vai aumentar bastante, vai dar para cobrir todo esse déficit. E depois a gente vai estudar a questão da contribuição assistencial também para sindicalizados. Perfeito. Bem, vamos falar agora sobre a gente já abordou o assunto da ampliação da representatividade, a reabertura das subsedes Brasília, Campinas, Porto Alegre, Manaus e Macaé. Eu entendo que o fechamento delas foi pós-pandemia, eu entendo que o controle de gastos foi um objetivo, mas eu penso que o afastamento do sindicato, que é um sindicato nacional, das sedes ou dos locais onde tem aeronauta, faz quem não é visto não é lembrado. Então, eu não sei se... Não encaro isso como um gasto, encaro como um investimento. De repente, a perda de associados sindicalizados talvez tenha sido maior do que o benefício de redução de gasto. Até porque muita gente não é adepta à tecnologia, não quer ficar mandando mensagem no WhatsApp, ele quer chegar lá em Macaé para embarcar no helicóptero lá, o tripulante, e ter a possibilidade de falar com alguém que está com o escritório lá para te receber.
uma demanda que ele está ali há tempos querendo falar com alguém, não consegue, e ele não quer ficar ligando para o sindicato, e muito menos mandando mensagem no WhatsApp. Que sai e-mail. E-mail, então, nem se fala. Até porque fica registrado e muitas vezes o colega tem receio desse registro. Exatamente. Por exemplo, nós em aeroporto do Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, nós temos uma aviação offshore muito grande. Tem a Omni, tem muitas empresas de táxi aéreo, e o sindicato, a sede, fica lá no centro da cidade. Hoje, depois da reforma do centro, o acesso ficou mais difícil. Então a gente tem que chegar nos aeronautas. De alguma maneira, nós vamos ter que fazer uma presença mais fixa ou mais permanente dentro do aeroporto de Jacarepaguá. Outro tema que a gente vai abordar é a recriação da Frente Parlamentar do Aeronauta no Congresso Nacional. Riso, você poderia falar como é que você pretende reorganizar? O sindicato, eu exerci durante 7 anos presencialmente a representação da Varig. Inicialmente foi da Associação de Pilotos da Varig, depois eu fui requisitado com a anuência da Associação de Pilotos de representar a Varig no Congresso. Foram criadas comissões de segurança de voo, iniciou-se com grupos de trabalho, depois subcomissões, depois uma comissão parlamentar de segurança de voo. Fizemos visitas ao NTSB, aos órgãos de gestão de segurança de voo e aproximamos os deputados, que são grandes clientes nossos, da realidade da aviação. Eles entenderam que eles não podem fechar os olhos às demandas da aviação, sendo eles grandes clientes. A gente sabe, principalmente terças e quintas, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Recife, os aviões estão cheios de parlamentar. E eles entenderam a responsabilidade. Abriram o canal de comunicação. Muito fácil a gente ficar diante de um telejornal criticando um deputado e ninguém vai lá. A gente foi no passado e foi muito bem recebido. Foi recebido de braços abertos por pessoas que querem trabalhar, que querem mostrar à sociedade a sua real preocupação com a aviação civil, e isso foi abandonado. A Associação de Pilotos da Varig acabou com o fim da Varig, e a atual gestão do sindicato não tem dado, pelo menos a nós, o retorno de presença atuante na frente parlamentar. Então, precisamos resgatar essa comunicação e a presença. Eles têm que entender que nós não somos parte. A aviação não existe sem nós. Nós não precisamos ser ouvidos. Nós somos a aviação. Uhum. Eles são os clientes. E são os que também estão vulneráveis às oscilações de segurança nas decisões que eles tomam. Sim. É importante também, Riso, que é uma frente suprapartidária. Totalmente. A nossa ideologia é aeronauta. Essa é a nossa ideologia. Sim. Então é suprapartidária e vai atender o nosso partido é o aeronauta. Exatamente. O foco é aeronauta. Então, quanto ao reconhecimento dos pilotos de remotos, né, drone como aeronauta, a gente vai tentar trazer para evitar esses problemas que temos. Por exemplo, se a gente conseguisse mapear, colocar todos e levassem eles para o sindicato, tendo palestra, sabendo qual é o perigo que é um drone, por exemplo, na final, a gente poderia trazer esse entendimento e tornar eles uns aeronautas. Aumenta maior a responsabilidade deles também, né, na manuseamento. Bem, outra proposta nossa é a valorização profissional, onde a gente quer promover cursos de capacitação, aperfeiçoamento e com foco nas melhores práticas e novas tecnologias. Incentivo de um sistema de reconhecimento e premiação para profissionais que se destacam. Eu gostaria até que o Rui falasse um pouco sobre isso, sobre esse tema. Bom, além de advogado, eu sou um afeto à tecnologia já há um tempo. Fui gestor de uma startup de tecnologia por 3 anos, onde eu fui convidado a participar até de um programa de TV, por incrível que pareça. E adoro. Quando a inteligência artificial entrou, eu já caí de cabeça em cima. E hoje, uma das minhas atividades é promover conhecimento aos advogados, direcionado a advogados, mas claro, eu consigo fazer isso para outras pessoas, outras profissionais, com o uso da inteligência artificial, né? Eu sou muito adepto. Recentemente eu lancei um assistente no ChatGPT só focado em regulamentação do aeronauta. Quem não tiver acesso depois, entra lá no Novo Rumo, solicita que eu mando o link direto, onde você faz as perguntas básicas de regulamentação e ele te responde em 5 a 10 segundos. Você não precisa ficar procurando cartilha mais, você só coloca ali e ele já te responde.
E é importantíssimo a gente estar antenado com isso, né? A aviação ela sempre foi na vanguarda da tecnologia e o sindicato não pode ficar de longe, não pode ficar de fora. Então, a ideia é promover, sim, curso de captação da minha área. Eu consigo qualificar pessoas na área de inteligência artificial, fazer com que elas usem a ferramenta de uma forma responsável e que possa extrair dela o que ela pode oferecer de melhor, sem esses erros comuns que a gente vê aí sendo divulgados pela mídia. Posso fazer uma pergunta? Claro. Já que você está abordando esse tema. Como candidato a novo diretor jurídico, de que forma o setor jurídico do sindicato pode atuar para ajudar aos aeronautas quando houver discrepância entre o que diz a legislação e o que o jurídico entende? Vamos lá, a gente consegue alimentar a inteligência artificial. Uma das ideias que eu quero implementar é criar um agente GPT, que é diferente de um assistente. O agente ele é autônomo, ele já tem as respostas prontas e ele funciona 24 horas com custo assim baixíssimo, né? Você não precisa pagar um salário pro funcionário, que ele vai estar trabalhando para você 24 horas para aquelas dúvidas. O colega está no meio de uma madrugada, numa dúvida de regulamentação, ele coloca ali, a gente vai responder. A recomendação é o seguinte: a gente vai alimentar, obviamente, com o posicionamento jurídico do sindicato, mas a gente recomenda nunca o aeronauta entrar no embate direto com a empresa. Procure o sindicato antes para evitar que sofra algum tipo de situação incômoda ao seu empregador. A gente não quer isso. A gente quer que você nos busque, a gente faça intermediação para que você se sinta seguro. Então o jurídico vai atuar nesse sentido. Dentro de práticas internas da diretoria, a ideia é ajudar os advogados que trabalham no sindicato a usar a inteligência artificial para quê? Para que eles economizem tempo durante o seu processo de trabalho e a gente foque tempo no atendimento ao aeronauta. Que ele possa agendar, ter mais possibilidade de agenda, possa ser mais recebido presencialmente e que a gente entende como advogado, o Fran já vai concordar comigo, o nosso cliente ele não quer falar por telefone, ele quer sentar à mesa com você e olhar nos seus olhos e passar o problema dele. Então, eu quero aproximar mais o aeronauta do setor jurídico do sindicato. Ô, Rui, agora a gente chegou aqui na presença, né? Chegou o nosso candidato da Chapa Novo Rumo, secretário-geral, que em breve estará sentado aqui na mesa conversando, mas nós fomos surpreendidos, agora recentemente, com uma denúncia de assédio dentro do sindicato, e também não é o primeiro, já é o segundo que tem. Nós somos advogados, a gente entende bem como funciona isso, mas como é que a gente poderia fazer dentro da área ali para a gente poder tentar evitar e se blindar de situações assim? Até, antes disso, pessoal, não é julgar. Aqui não estamos julgando ninguém, não é nada. Acho que todo mundo, né, tem direito à defesa, não estamos abordando, mas são situações chatas que aparecem em rede social e expõem o Sindicato Nacional dos Aeronautas, o que deve ser evitado. Sem dúvida. Eu fiquei assim muito pasmo com aquela situação do vídeo dessa menina. E assim, o que eu posso falar de forma genérica, esse é um processo, então a gente não sabe o que aconteceu do outro lado, mas diante desses fatos que nos foi mostrado, evitar que isso aconteça, que é inadmissível o setor jurídico estar assediando moralmente as pessoas do setor. É um local onde as pessoas procuram a gente, né, para promover ações contra empresas que cometem assédio moral. Como é que vai ser admitido uma coisa dessa? Na diretoria, você pode criar mecanismos que você evite que isso aconteça, como, por exemplo, dar acesso aos advogados ao diretor jurídico, ou faz um café da manhã uma vez ao mês para conversar direto com ele, sem a participação de coordenadores ou gerentes, ou cria um canal de denúncia, onde ouvidoria a pessoa não precisa mesmo, se apresentar. Enfim, porque com isso você faz com que o próprio coordenador e o gerente, ele se sinta também vigiado. Ele fala, peraí, se eu fizer isso pode ser que alguém vá lá e fale. Então você evita, claro que numa apresentação inicial na diretoria, eu vou mostrar o meu lado de que eu não vou admitir esse tipo de situação, para realmente evitar que isso aconteça. Não estou dizendo que aconteceu, mas a gente está falando de ações que a gente pode tomar para que essas coisas não venham a acontecer mais. Ações preventivas, né? Ações preventivas. Outra situação dentro desse contexto que nos chamou a atenção e eu acho que seria um compromisso nosso, até pela transparência, é não pedir segredo de justiça de nada. Até com o argumento que estaríamos numa campanha eleitoral. Não é objetivo da Chapa Novo Rumo usar qualquer item para se aproveitar disso. Mas eu acho que seria a transparência essencial para dentro do sindicato. Então é um compromisso do Novo Rumo que não vai pedir segredo de justiça em qualquer processo.
E se a ação for, a gente, dentro da nossa auditoria, a gente julga que está correta, reconheceremos nosso erro. Porém, se for excesso da parte que está pedindo, também defenderemos o sindicato de qualquer pedido que extrapole ou exorbitante que seja uma chantagem ou coisa parecida. Não estou dizendo que seja isso, não estou dizendo nada, não é julgar, estamos julgando nada. Estou dizendo que tomaremos as devidas... a mesma força que a gente vai usar para mostrar que a gente errou e vai reconhecer esse erro, a gente vai usar a mesma força para nos defender, afinal de contas, a gente é o sindicato, a gente não quer ser acusado de algo que a gente não fez. Eu também, como eu digo, não estamos julgando nada. Não é, a gente não quer que isso se repita ou que tenha essas acusações. Mesmo sabendo que as pessoas, quando vão à justiça, pedem coisas demais, né? Ou não. Então, vamos botar, né, a casa em ordem e, como disse, né, ações preventivas devem ser feitas. O Rui já disse aqui, né, que vai abrir as portas, né, para o contato direto e ouvir as reclamações. Um dos itens da ouvidoria que a gente colocou na nossa é para que o novo ouvidor que seja eleito pelo grupo possa vir cobrar dos diretores ou de quem for para evitar esse problema, né? Seria uma das nossas medidas preventivas. Boa parte dos problemas que eu observo a gente colocando aqui na mesa hoje, fica patente uma falha, que é a falha de comunicação entre o sindicato e a sua clientela, que são os associados. Como é que a gente pode melhorar isso? Mais clareza, né? Mais clareza. É o que a gente tá falando. Você tem que estar nos DOs. Você tem que estar em Jacarepaguá, você tem que estar em Brasília, você tem que estar. Não pode se esconder do teu cliente. Isso aí já são medidas que a gente quer implementar. Mas, além disso, na área de comunicação, eu entendo hoje uma falha gravíssima. Por exemplo, pouquíssimos aeronautas sabem os benefícios que os sindicatos têm. Sim, exatamente. Isso tem que estar todo dia. Tem que estar todo dia. Olha, a gente tem esse benefício. Você é nosso associado, você tem direito a isso. As pessoas não sabem. Porque o aeronauta... sindicato ele se comunica quando a gente foi no congresso, não sei o que, a ação de não sei quem. Nós temos uma proposta, acho que daqui a pouco vai aparecer quanto a isso. Bem, continuando aqui a proposta no rumo da saúde e bem-estar, nós temos a nossa candidata a diretora de saúde, é uma nutricionista que... voa na azul, ainda não escreveu na chapa. Então, vou abrir só um ponto aqui que eu acho que é muito importante. A gente está focando muito em colocar os diretores nas suas áreas de atuação. Não tem nada político aqui. A pessoa tem a qualificação, ela vai para a área onde ela é qualificada. Porque não faz sentido eu colocar alguém na área um diretor jurídico que não sequer é bacharel em direito. Sim. E não sabe como é que acontece um processo, na hora de negociar, se vai fazer um acordo ou não, vai levar 10 anos para processar. A gente aceita esse acordo? Não aceita? Não tem noção. Agora, as últimas negociações que teve, o sindicato teve problema com os outros advogados terceirizados quanto à questão de honorários. Podiam os acordos não terem ocorrido por causa do trave, o que é um absurdo. Os advogados terceirizados não podem comprometer um acordo que os aeronautas querem. Então, isso tem que ser reanalisado. Por exemplo, o próprio Rui falou, agora o Rui é advogado, o Paulo é advogado, eu sou advogado, o Risa é jornalista. A Vera Sarno está indo para a nossa candidata da Gol, ela é formada em comunicação, está indo para a área de comunicação. A nossa candidata da Azul, que é nutricionista, está indo para a área de saúde. Tem lá o Trindade. O Trindade, porque talvez que tenha mais currículo de todos aqui de curso, foi coronel da FAB, tá hoje com o piloto da Gol, está na área de segurança, Augusto Trindade, todos conhecem, muito bem conceituado, participou com a gente da comissão do Direito Aeronáutico, da OAB. Então, a nossa representante de Relações Internacionais é alguém formado em Relações Internacionais, então nós estamos... Não é que o pessoal entenda, não é que seja necessário que seja a pessoa formada, ocupe essas posições, apesar de eu achar que, pelo menos na área de direito, precisa ser um advogado, para que não ocorra esses problemas que estão ocorrendo agora. Porém, assim, a gente está tendo essa preocupação de encaixar, como disse o Rui, as pessoas certas nos lugares certos. Exatamente. Então, a nossa representante, a nossa candidata à área de diretoria de saúde, nos apresentou aqui quais demandas. O plano de saúde para aeronautas, aposentados e familiares. Impressionante que a associação, por exemplo, da Azagol,
tem muita adesão no plano de saúde e o sindicato não consegue. Eu não sei se na ATL é assim também. Não, acho que é porque da Latam, né? A Latam, realmente o plano de saúde nosso é pago pela empresa, né? É diferente de vocês, né? A gente Vocês tem têm com participação, nós não temos. Então, mas tem muita procura dos familiares, né? Porque na nossa não tem essa chance de colocar o familiar, né? E na aviação geral também tem esse problema. Apesar de ter previsão no CCT deles, a área de saúde deles também está muito ruim. Então a gente vai tentar atuar, agregar, levar esse plano de saúde. E o que existe lá, se não está atendendo, vamos procurar um plano que atenda. Perfeito. A outra. Nós também estamos conversando, conversando para a implementação de programa de saúde mental e suporte psicológico contínuo dos aeronautas. Revisão de cardápios, promovendo a incorporação de alimentos mais saudáveis. Hoje a gente tem um cardápio que eu já até conversei com elas, eles colocam muito pão para gente no voo. Para dar. Algumas empresas suprimiram até o pão. O pão. E você faz 5 dias o voo saindo do mesmo aeroporto, 5 dias é o mesmo almoço, 5 dias é o mesmo jantar. Exatamente. E esse não é um problema de hoje. Não, sim. Entendeu? É um problema bem clássico mesmo. E não é de difícil solução. Mas é que a falta de brain. Na realidade acontece. Hoje as galhas estão tão menores, estão ficando tão pequenas, que eles estão colocando tudo num lugar só com gelo seco, mas por uma etapa longa que no gelo seco não segura, a caixa térmica não segura. Aí você faz um voo começando às 8 da manhã, com almoço às 2 da tarde, e já não tá mais valendo, né? A comida já perdeu a qualidade. Perdeu a qualidade. Então, assim, é preocupante. Não ter a qualidade, é igual a de ontem, será igual a de amanhã. Exato. Outra situação que a nossa candidata a diretores hoje colocou foi a contratação de uma assistente social conectada ao WhatsApp. A gente sabe que numa situação de estresse, a família fica completamente desorientada. Então, ter uma assistente que atenda no WhatsApp ou que ajude a resolver o problema, até mais grave, ou acionar uma ambulância, seria alguém muito interessante. Então, eu vejo um pouco esse setor que tinha antigamente no sindicato, um pouco ainda deficiente. É importante isso. A gente tem casos de colegas aí, recentemente, aí, com doenças graves, em tratamento, né, em que eu não vejo o sindicato acompanhando isso. Geralmente a empresa ela tem algum sistema interno que dá essa facilidade, mas o sindicato ele tem que acolher esse pessoal também. Uhum. Bem, as condições de trabalho, outra, negociação para melhores escalas de trabalho, buscando equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, e trabalhar junto à ANAC para homologação de cursos de regulamentação a escaladores. Eu gostaria que o escudeiro falasse um pouco sobre esse tema. No caso, essa ideia aí de escaladores, né, seria mais para profissionalizar mesmo, né? Para colocar eles sabendo mesmo o que estão fazendo. Porque hoje o que eu percebo é que a contratação, mas eles não são treinados para isso. Porque existem muitas falhas, né? No dia a dia. Tipo então, uma CHT para escalador? Seria tipo uma licença, né? Que ele realmente... Como o Dove tem. Exato, que ele seria responsável pelo aquele acionamento, né? Porque às vezes você é acionado numa forma errônea, mas o próprio comissário que também deveria saber também a escala, né? Deveria saber a sua regulamentação. Às vezes cai e vai para o aeroporto e faz o voo e está regulamentado e não sabe, né? E a multa para o comissário. Exatamente. Eu acho que resolve muitas questões. Para o piloto, para o aeronauta. Para o aeronauta, sim, Você resolve muitas questões aí. Você cria uma responsabilidade civil. Civil, exatamente. Você divide essa responsabilidade. Porque hoje em dia ele joga para você e a gente entende o aeronauta que às vezes ele aceita, porque ele tem medo de sofrer algum tipo de represália. Exatamente. Então, quando o escalador, ele sabe que ele tem uma responsabilidade civil, ele te aciona, ele sabe que você vai regulamentar. Exato. A multa não vai só para você, vai para ele também. Então, a gente começa a fazer eles pensarem 2 vezes antes de cometer uma ação desse tipo. Exato. Isso, para mim, é uma das mais importantes propostas que a gente tem, que a gente resolve muitos problemas que a gente tem hoje, que a raiz do problema hoje, do estresse do aeronauta, a grande maioria das vezes, é relacionamento com a escala. É a escala. Então penso que o escudeiro e o Riso terão muito trabalho aí nessa frente aí junto com a ANAC.
Outra proposta nossa é segurança no trabalho. Então, fazer auditorias periódicas nas condições de segurança de aeronaves e aeroportos, sobretudo das empresas da aviação geral, que estão muito desassistidos. A gente sabe que as empresas têm os seus compliance, têm as suas métricas dentro da empresa. Sabemos que a Petrobras atua de maneira forte dentro da aviação offshore, né? Mas a aviação geral, eu tenho algumas reclamações que não tem essa fiscalização. Entendeu? Então, assim, a gente vai forçar, junto com tanto a ANAC como fiscais de trabalho, porque a gente tem que entender que a questão de trabalho é Ministério do Trabalho. É explicar para o empresário que é dono do avião que quando o avião cair, ele morre também, não é só o piloto, não. Uma coisa também que eu gostaria de colocar nesse item 7 aí de segurança do trabalho, também é as vans que levam os tripulantes de hotel para aeroporto e vice-versa, que muitas vezes não tem a qualidade necessária, né, para estar rodando aí, nem no normal, né, ainda mais levar a tripulação, né, não tem cinto de segurança direito, banco, pneu, né. Outra coisa, as salas de descanso dos tripulantes também, adequar. No caso da Latam, posso falar pela Latam, que a sala de descanso, lá, pelo menos nos aeroportos de Guarulhos e de Congonhas, são satisfatórias, né? Abrange aquilo que está sendo pleiteado por nós. Não sei da Gol como que funciona, né? Da Azul, né? Mas é uma visão legal de gente também intervir, né? Eu não sei se vocês já viram, assim, o sindicato teve uma atuação nos aeroclubes até para trazê-los e fazer um acordo coletivo com os aeroclubes também. Mas, assim, eu vi uma vez uma questão dos drones, por exemplo. Os pilotos de drone, você sabe, né, eles usam muito na agricultura com pesticida sem qualquer proteção. Isso me chamou muita atenção. Então, como eles não são filiados a lugar nenhum, apesar de, no meu ponto de vista, serem aeronautas, porque pilotam um avião, mesmo seja remotamente, não ter proteção. Mas, Rui, na ANAC, ele teria que ter... Essa licença seria uma licença ANAC, né? Ele teria que ter uma licença Mas se não tiver uma fiscalização ferrenha, no estado de Mato Grosso, onde você quiser... Sim, mas isso foi no Rio de Janeiro que eu vi. Então, a Chapa Novo Rumo não está só aqui visando as empresas aéreas, né? A gente está visando a aviação toda, no geral. Sim. Entendeu? Todas as áreas. Você vê aqui que nas discussões da gente, nós estamos falando mais até de outras situações de outras empresas, drone, aviação geral, segurança do trabalho, manutenção, do que até porque a gente sabe que em certas, onde há fiscalização maior, né? É no 121. A gente está no 101. No 91 que teria o problema. Criação de canal de denúncias e gestões relacionadas à segurança. Isso foi uma dos pedidos do nosso candidato, Augusto Trindade, sobre isso, sobre a criar relatos e ajudar a empresa. Nosso foco sempre é na prevenção, né? Sim. Comunicação e transparência. Bem, isso aí a gente até abordou, já falamos um pouco sobre isso. Uma das nossas propostas é criar o canal do YouTube 24 horas, onde estaria a transparência, onde as pessoas poderiam assistir o que está ocorrendo dentro do sindicato. Né? Seria filmado, veria as pessoas trabalhando, estaria um canal de transmissão. Então, quem quisesse assinar dentro do YouTube, assistiria e veria a atuação. A gente já foi até abordado agora, o Rui já abordou sobre a distribuição de uma cartilha com dúvidas sobre regulamentação, usando a inteligência artificial. A cartilha seria mais um PDF. Tem gente que não gosta de tecnologia, né? Então a gente tem que também abrir o canal para esses que não são adeptos e querem só realmente ler um PDFzinho ali, onde ele possa acessar a grande maioria. Que a gente sabe que são dúvidas muito recorrentes, são sempre as mesmas perguntas, na grande maioria das vezes, e a gente consegue mapear isso e já deixar em mãos para o colega... Né, na dúvida, não vai ficar perguntando em grupo, não, já vem aqui, já olha, já facilita. Mas é importante isso aí tudo, o importante é a participação do aeronauta. Sem a participação ferrenha do aeronauta de estar ali reclamando, mandando sugestão, mandando reclamação, aumentando, né, vamos dizer assim, o nosso banco de dados para isso, é importante o aeronauta. Tem que ter
a anuência deles aí. Né? Aproveitando essa deixa da inteligência artificial, a gente já vai para apoio jurídico e pedindo para o Rui comentar sobre o setor jurídico, né, que a gente está pedindo uma reformulação da diretoria jurídica e das negociações coletivas para ter maior eficiência, porque nós temos advogados que saem do jurídico para atender a negociações do ACT, CCT. O que a gente está propondo é uma reorganização, que o Rui vai apresentar, elaborar, os advogados ficarem mais atentos a isso, já que a questão de ACT e CCT não para. É o ano todo. É o ano todo. É o ano todo. Então a gente para o setor jurídico para ver isso. Então a gente está reestruturar para levar advogados do setor jurídico para essa outra diretoria. Então a gente está até aqui, o Rui ficou responsável na nossa chapa de fazer esse estudo, de fazer essa reorganização interna. Não que os advogados não estariam ainda subordinados à diretoria, mas eles estariam com foco mais na diretoria de negociação da CCT e CCT respondendo também à nova diretoria. O uso da inteligência artificial, né, para otimizar tempo na consulta, uma explicação, uma cartilha, aproveitando a expertise do Rui, e uma garantia de suporte jurídico, social e psicológico com os tripulantes envolvidos em situações de gerenciamento de comportamento inconveniente. Esse GCI, o gerenciamento de comportamento inconveniente, eu até posso falar um pouco, porque aquela primeira carta que se lia passageiro foi eu que elaborei lá na época da Varig, e depois foi sendo adaptada, modificada. Esse gerenciamento que eu escuto, e eu peço aqui para o Rui e para o escudeiro falar mais, é que os passageiros têm atitude contra os comissários. A empresa não quer se indispor com o passageiro, com o cliente. Muitas vezes são até agredidos e fica por isso mesmo. Entendeu? E é como se ofendesse, fosse uma coisa natural. Tivesse no salário. Então, assim, o que nós temos até pelo nosso direito permite que nós, do sindicato, atuemos e até processemos pessoas que passem do limite, agridam, ofendam. Então a gente quer dar esse suporte, quer dar esse apoio à aeronauta. E essa é a nossa proposta da chapa Novo Rumo. O que vocês acham? Olha, esse é um trabalho em conjunto, né? Eu vou precisar da ajuda do Riso. Por quê? Porque a gente está falando de apertar a ANAC, que essa blacklist não sai. Exatamente. Parece que ela foi esquecida, foi colocada numa gaveta. E a gente tem que estar mensalmente pedindo das empresas de relatórios de situações de GCI a bordo, para que a gente possa levar para a ANAC. Olha, aumentou. O que vocês estão esperando acontecer o quê com o tripulante? E Rui, desculpa te interromper, mas é uma coisa você chegar na ANAC e, olha, tive 3 comportamentos inconvenientes. E outra coisa é você chegar para uma reunião da ANAC com 400 denúncias. É importante que o aeronauta demande do sindicato. O sindicato precisa saber o que está acontecendo e a gente não tem como botar um representante em cada avião assistindo a operação. Tem que partir do grupo de voo as demandas ao sindicato. Não há outro caminho. Tá? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o sindicato poderia dar um curso, alguma coisa, para que o comissário de bordo entenda a função dele ali realmente jurídica. Porque muitos não entendem o que estão ali, o que está acontecendo. E então às vezes ele tem esse medo e passa para o comandante essa atribuição. E às vezes ele se sente acuado. Mas a questão meio que eu vejo hoje, o tripulante ele fica com medo de processar individualmente. Sim, o passageiro. Já teve caso recente, o parceiro arrancou um pedaço do tripulante, literalmente. Sim. E ele está voando na empresa do funcionário que ele arrancou um pedaço. Sim. Isso é inadmissível. Sabe? A gente tem que ter... Porque hoje o que acontece? O tripulante, o comissário, ele sofre psicologicamente, porque olha a situação. Ele sofre... Financeiramente. Ele sai. Né? E juridicamente parece que ele fica solto. Agora você resolve sozinho isso daí. Ele estava dentro do ambiente. Não toma uma atitude, mas quem apanha é a pessoa física. O que eu fico pasmo, assim, perplexo, é que esse gerenciamento de comportamento inconveniente, nas empresas americanas, por exemplo, não existem. O passageiro não se cresce, não ofende. Até nas empresas brasileiras que vão lá, Frangeb. Se ele cometer um ato desse em solo americano, ele já entra na blacklist, né? Na hora ali. A lei é diferente. Já sai, ele está no mesmo voo de uma empresa que opera Brasil, saiu do Brasil, só que ele está no solo americano. É o inverso total. Aqui a gente não tem nem o meio termo. A gente fica à mercê
o comissário ele sai de voo, né? Se machucou, ele vai voar, né? De repente, não sei como é que ele vai lidar psicologicamente, a questão da assistência social, a questão do apoio emocional. São vários setores que estão junto aí. Não é só o jurídico, é o jurídico, é o relações públicas com o Congresso, para a gente ter que apertar a ANAC em cima disso. São muitas coisas que tem que... É um conjunto, a diretoria trabalha em conjunto. É tão grave que até policial federal é agressão, ele é agredido nisso, na confusão. Então, assim, se a gente colocar, acho que um basta nisso, de alguma maneira... Mas essa ouvidoria é isso que é uma coisa muito boa, porque essa ouvidoria seria isso. Você faria a denúncia, né? Falaria o que aconteceu, e aí você teria um anonimato, vamos dizer assim. Essa pessoa talvez não ficaria, pela empresa não ficaria, sei lá, muito exposta. Rui, tem alguma coisa mais sobre inteligência artificial que você gostaria de falar, que você não falou antes? Como é que a inteligência artificial poderia ajudar os advogados dentro do sindicato? Basicamente, assim, no direito, ela reduz muito o seu tempo de trabalho. Muito, assim, significativamente. Até em áreas que o advogado não domina, eu vou, claro, orientá-los dessa forma, ele consegue, pelo menos, ter uma luz para começar a atuar em determinada área ou elaborar determinado documento que ele não tem o domínio total. Então, assim, vai facilitar muito o trabalho, assim, o gasto de tempo. Eu sei que trabalhar com direito é uma coisa muito densa, né? Muita informação e atualização de lei o tempo todo, então demanda muita atenção do advogado. Ela ajuda ele a direcionar essa atenção e economizar um pouco mais de tempo com isso. Aí a gente ganha tempo para atender os colegas aí que solicitarem demandas pessoais. Bem, então o nosso compromisso, a chapa Novo Rumo está determinada a construir um sindicato mais forte, atuante e alinhado às demandas da categoria. Juntos, podemos elevar o reconhecimento e a valorização dos aeronautas a novos patamares. Conte conosco para representar seus interesses de forma justa, eficiente e transparente.